O Salmo 143, versículo 10, assim diz a palavra de Deus: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Esse versículo é uma oração. Quando o salmista fala assim: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, que o teu espírito me guie por um terreno plano, que o teu espírito me leva, me conduz, e que o Senhor me ensina a fazer a tua vontade. Isso é uma coisa assim óbvia, porque como que você vai saber qual que é a minha vontade se eu não te falar? Como que eu vou saber qual que é a sua vontade se eu não te falar? Aliás, se você não me falar. Então o salmista fala: Senhor, me ensina a tua vontade. Irmãos, nós precisamos aprender a vontade de Deus, porque a nossa vontade nós já sabemos. E esse mundo moderno, ele é hedonista. O hedonismo é a cultura, o ensinamento de que você tem que fazer tudo o que você quer, que você tem que satisfazer os seus prazeres a qualquer custo. Não é assim que o mundo vive? Cada um a sua própria vontade. E aí, como que nós agora devemos viver? Buscando aprender a vontade de Deus. Irmãos, uma das características da vontade de Deus, se você quiser saber, será que isso é da vontade de Deus? E uma das características da vontade de Deus é que Deus muitas vezes, Ele contraria a nossa vontade. A vontade de Deus é soberana, Ele não tem que seguir a sua vontade. Nós é que temos que alinhar a nossa vontade com a vontade dele. E na verdade não é que Deus contraria a nossa vontade, é que nós já estamos tão em oposição à vontade de Deus, que quando algo é de Deus, muitas vezes não é aquilo que é a nossa vontade. Então muitas vezes é algo que você não sente vontade de fazer, mas aquilo vai ser a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela vem mudar a sua carne, ou seja, operar a obra da conversão, que é o que? Mudança, transformação. E por isso nós precisamos aprender. Nós desaprendemos, o ser humano decaído, ele desaprendeu o propósito de Deus para a sua vida. E nós precisamos reaprender, precisamos nos reabilitar a aprender a vontade do Senhor. Então nós vamos ver em Mateus algumas palavras de Jesus sobre como que nós vamos aprender a vontade de Deus. O que Deus faz para nos ensinar a vontade dele, né? E o primeiro texto, Mateus 6, versículo 10. Mateus capítulo 6, versículo 10 diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim. Irmãos, Jesus mandou orar, falando: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, venha o teu reino. Quer dizer, o que é o reino de Deus? É o domínio de Deus, é a ordem de Deus, é o comando divino. Nós vivemos um regime democrático, aparentemente democrático, onde se diz que o povo manda. Mas na verdade, o que a palavra de Deus ensina é o regime teocrático, ou seja, Deus é que manda. Porque quando o homem manda, parece até engraçado o trocadilho, né? Democracia. E alguém brinca com essa, não tem nada a ver, tá? A etimologia, mas alguém brinca com esse trocadilho, né? Que parece que não é de Deus o negócio, embora Deus ele pode usá-lo. Mas quando o povo busca a vontade de Deus, e aí na verdade são as pessoas sendo usadas para entender a teocracia divina, é o que é a vontade do Senhor para nós. Então Jesus, ele falou que a primeira coisa que a gente deve fazer para aprender a vontade de Deus é o quê? É orar. Você quer aprender qual que é o plano de Deus para a tua vida? Fala: Senhor, vem o teu reino. Na sua casa, no seu trabalho, Senhor, traz o teu reino. Na igreja, Senhor, traz o teu reino. Ou seja, o Senhor é que manda aqui. E seja feita a tua vontade,
aqui na terra como ela já é no céu. Ou seja, a vontade de Deus, ela já existe lá no céu. Só que nós temos que trazê-la à terra. Nós temos que confirmá-la à terra. Então, o primeiro exercício que Deus nos dá para aprender a vontade de Deus é a oração. Quando você ora, você aprende a vontade de Deus. Muitas vezes, nós tomamos nossas decisões primeiro e depois a gente ora. Sendo que, na verdade, a gente tem que orar primeiro, gente. Antes de tomar suas decisões, antes de resolver, ore primeiro. E depois também, como a palavra de Deus diz em Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Ou seja, não deu certo? Agradece a Deus. Foi da vontade de Deus. Talvez você não conseguiu o que você queria. Pois é, não foi minha vontade, mas foi a vontade de Deus. Então nós temos que aprender a buscar a vontade de Deus através da oração. Deus, ele fala conosco, gente, de muitas maneiras. Deus, ele fala com você através de uma pregação, através da leitura da palavra, através de um sonho, através de uma visão. Ele usa uma pessoa para falar com você. Deus, ele fala de muitas maneiras, mas nós só temos uma forma de falar com Deus, que é a oração. Então, para aprender a vontade de Deus, primeiro, orar. Em segundo lugar, para aprender a vontade de Deus, vamos ler Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Onde a palavra de Deus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, a segunda coisa que nós devemos fazer para aprender sobre a vontade de Deus é obediência. Quando Deus, ele fala algo, obedeça. Muitas vezes Deus nos manda fazer coisas que para a lógica humana, para a lógica natural, você fala assim, não, eu tenho que fazer desse jeito que todo mundo faz. Mas Deus fala, não, faz diferente. E Deus, ele te abençoa quando você obedece. A obediência, ela tem garantia de bênção. Ela tem garantia de bênção. A palavra de Deus diz lá em Romanos 4, que Abraão, quando Deus falou com ele, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ali diz que ele creu, e isso foi imputado por justiça. E ele recebeu como salário da sua fé, ou seja, como pagamento da sua fé, ele recebeu a herança. Então, irmãos, quando nós obedecemos, como Abraão fez, sem saber, você vai fazer algo sem saber, mas eu não sei o que vai dar. Não, mas Deus mandou fazer. Se Deus mandou fazer, pode fazer. E a gente vai aprendendo a vontade de Deus assim, obedecendo. Em terceiro lugar, como aprendemos a vontade de Deus? Mateus 12, versículo 50. Mateus 12, 50 diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Aqui o Senhor Jesus, ele está falando que a pessoa que faz a vontade de Deus se torna como um irmão dele, como uma mãe, como um irmão. Ou seja, se torna alguém da família, alguém próximo. Então, como que eu vou ser da família de Deus? Como que eu vou ser um filho de Deus? Como, gente? Obedecendo e se familiarizando. Quanto mais você faz a vontade de Deus, mais você vai se familiarizando, você vai conhecendo Deus. Da mesma forma que vocês vão me conhecendo, vai descobrindo o que eu gosto de comer, eu descubro o que você gosta de comer, você descobre como é que eu gosto de, o que eu gosto de fazer, eu descubro o que você gosta de fazer, e você vai se familiarizando um com o outro. Então, da mesma forma, a vontade de Deus, você tem que se familiarizar com Jesus, se tornar da família de Deus, e saber, olha, isso eu sei que Jesus gosta. E aí você vai aprendendo a cada dia mais. A palavra de Deus diz também que a vontade de Deus é a nossa santificação. Ou seja, quanto mais perto de Jesus você fica, quanto mais perto de Jesus você fica, mais você conhece Ele, mais você muda. Diz a história de um menino que perguntou ao pai dele assim: pai, que tamanho que é Deus? Aí o pai pensou assim: o que eu vou responder?
Aí passava um avião lá no alto. O pai falou assim: Deus é o tamanho daquele avião. Ele falou assim: uai, pai, daquele tamaniquinho? Deus é o tamanho daquele avião. Pegou o menino naquela mesma hora, levou no aeroporto da cidade, colocou o menino ali perto de um Boeing. Falou: aqui, meu filho, Deus é do tamanho do avião. E aí falou para o filho: filho, Deus é assim. Quando você está longe, você acha que ele é pequenininho. Mas quando você chega perto, igual você chegou perto do avião, você vê como que Deus é grande. Com certeza aquele menino nunca tinha visto nada tão grande como aquele avião. Então foi apenas a nível de comparação. Então quanto mais você se familiariza com Deus, você vai aprendendo a vontade dele. E aí você vai se treinando a aprender a vontade do Senhor. Em quarto lugar, Mateus 18, versículo 14. Mateus 18, 14 diz assim: assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Está falando que Deus não quer que ninguém pereça. Ou seja, Ele quer que a gente conheça. Irmãos, uma alma é muito importante para Deus. Ele quer que cada pessoa conheça a Jesus. E como que eu vou saber, então, a vontade de Jesus para a minha vida? Conhecendo Ele, conversando com Ele, levando vidas a Ele. Essa é a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém se perca, ninguém. E muitas vezes, nós, na nossa vontade humana, você bota as coisas a perder. Já viu a pessoa que vai desistir, vai abandonar tudo? Isso não é da vontade de Deus. Deus não quer que ninguém perca, quer que você ganhe. E a Bíblia tem uma promessa, Mateus 5, que os mansos herdarão a terra. Ou seja, se você for manso, esperar, você tem herança. Então Deus não quer que ninguém se perca, Ele quer que você conheça a Ele, quer que você leve tudo ao conhecimento dEle, é cada vida também conheça a Ele. Irmãos, cada vez que você aprende a palavra de Deus, você se torna responsável por aquilo que você sabe. Sabiam disso? Quanto mais você aprende, mais você sabe a palavra, mais você é responsável por aquilo que você sabe, mais você tem o dever de ensinar, mais você tem o dever de praticar, de viver, de testemunhar, porque essa é a vontade de Deus. Por último, Mateus 26, versículo 42. Mateus 26, 42 diz assim: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Naquele momento de Jesus no Getsêmani, ele orou repetidas vezes: Senhor, passa de mim esse cálice, mas se não, Senhor, faça-se a tua vontade. O que eu aprendo aqui, queridos? Que para aprender a vontade de Deus, nós temos que conformar. Quando acontece algo na minha vida, na sua vida, que às vezes você não entende, por que aconteceu isso comigo? E às vezes a gente fica naquela revolta, e isso não adianta nada. A gente tem que fazer, sabe o que? Se conformar. E quando você se conforma, você se acalma, você ganha força, você suporta com muito mais facilidade. Não estou falando para você aceitar tudo como é, não é isso. Mas existem situações que é só conformando. Existem perdas que é somente o Espírito Santo de Deus para te consolar, para você falar assim: nesse momento foi feita a vontade de Deus. Então aqui Jesus se conformou, falou: Senhor, faça a tua vontade. E a palavra de Deus diz, em Romanos 12, que nós não devemos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente conheça o quê? A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então às vezes nós conformamos com o mundo, mas nós temos que conformar com Deus. Aconteceu um problema,
você não esperava, recebeu talvez uma notícia, conforme. Porque se você apavorar, você xingar, você desesperar, adianta? Então, Deus ele nos ensina em sua palavra. Concluindo aqui, como que eu aprendo a vontade de Deus? Eu aprendo através da oração. Eu quero descobrir o que Deus quer para a minha vida. Vai orar, busca o Senhor, dobra o joelho, faz propósito, faz jejum, levanta na madrugada, clama e você vai ver o que Deus vai fazer pela sua vida. Experimenta fazer isso. Levantar de noite, você perdeu o sono, fala assim, Deus, o Senhor quer falar comigo? Dobra o joelho e começa a falar com Ele, você vai ver o que Deus vai falar com você, respostas que Ele pode te dar. Então a oração ensina a vontade de Deus. Em segundo lugar, a obediência. De repente, não é do jeito que você quer, obedece. Obedece, porque quem obedece, Deus tem promessa. E muitas vezes acontece conosco. Nós temos que obedecer, né? Receber uma ordem, falar assim, eu não quero, mas eu vou obedecer. Em terceiro lugar, se familiarizando, vai aproximando de Jesus. Você da família de Deus, vai conhecendo Jesus cada dia mais, né? Em quarto lugar, através do conhecimento da palavra, busque conhecer. Deus não quer que você se perca. E por último, se conforme. Não deu? Você tentou, não deu? Conforme. Porque mesmo você se conformando, você pensa, ó, não teve jeito mais. Deus ele pode mudar todas as coisas. Eu lembro aqui de Marta e Maria, que elas sabiam que era da vontade de Jesus que Lázaro vivesse. Mandaram avisar Jesus, que pensaram assim, ele está demorando. Mas ele não estava demorando. Ele estava esperando para que o milagre fosse maior. Porque se Jesus chegasse lá e curasse Lázaro, ia ser só mais um leproso que foi curado, só mais um doente que foi curado. Mas quando ele chegou, ele estava morto em 4 dias. O milagre foi maior. Foi o maior milagre que ele operou. Então a vontade de Deus é assim, queridos. Elas já estavam até conformadas. E aí quando elas fizeram tudo isso aqui, elas oraram, mandaram falar com Jesus, elas obedeceram a Jesus, elas se familiarizaram com Jesus, elas eram amigas de Jesus, elas conheciam Jesus e elas se conformaram. E aí quando elas se conformaram, de repente chega Jesus. Ele fala, tira a pedra, tira as ataduras. E ele diz, então mesmo assim Jesus opera em nós a sua vontade. Nunca é tarde para Deus. Amém? Vamos orar. Peça a Deus para mostrar a vontade dele para a sua vida. Quem sabe as decepções, as frustrações, elas não estão aí para te treinar a aprender a vontade de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos pedir ao Pai, nos ensina a buscar a Tua vontade para a nossa vida. Nos ensina, Senhor, a aprender qual é o Teu querer, o Teu propósito. Não, Pai amado, a nossa vontade. Quantas vezes, Pai amado, nós, Pai, deparamos com impossibilidades, com dificuldades que existem para poder nós buscar a Tua face. Nós possamos aprender, ó Pai, a orar mais, Senhor. Aprender, Pai amado, a buscar a Tua face em oração, buscando a Tua presença. Aprender também para obedecer, Pai amado, o Teu mandado, aquilo que o Senhor manda. Aprender, Pai amado, a buscar, Pai amado, ser íntimo do Senhor, intimidade com Deus, ó Pai, cada dia mais. Ó Pai, buscar, Pai, conhecer a Tua palavra, Senhor. E também, Pai amado, se conformar. Porque não adianta, Senhor, a revolta. Não adianta, Senhor amado, a tristeza. O Senhor é aquele que nos consola, que nos prepara, Pai. Abençoa cada vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Glória a Deus.